no assunto com relação à rebeldia ou rebelião ser contagiosa. Hoje nós vamos reiniciar com relação à rebeldia com assuntos gerais em várias situações, ok? Então olha só, muitas pessoas dizem que não ouvem líderes que não vivem o que pregam, mas esse pensamento mostra obediência ou questionamento natural. Nós lemos: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disseram, porque não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Mateus 23, do 1 ao 3. Então nós, líderes, o que Jesus nos ensina? Viver o que eu prego. Mas existem algumas coisas que eu estou aprendendo também. E eu estou aprendendo para fazer acontecer aquilo que eu também ministro para mim. Porque a espada, a palavra que é a espada de dois gumes, ela, o que ela faz? Ela corta e ela corta. Então muitas das coisas que às vezes eu estou ministrando para vocês, ou para vocês, eu estou ministrando para mim. Nem todo mundo sabe. Às vezes só eu sei o que Deus está ministrando para mim pessoalmente. Mas sempre, uma coisa eu garanto para vocês, sempre Deus está me ensinando algo. Sempre. Se eu não aprendi algo, eu já sabia, eu vou procurar alguma coisa, porque eu preciso aprender algo. Ou eu preciso relembrar de algo. Nunca fica no vazio. Então é importante o quê? Mas ele está pregando para mim, mas não faz. Essa semana eu conversei com uma pessoa sobre isso. E eu estava tentando dizer para essa pessoa, não importa se fulano, ciclano ou beltrano não faz. Eu sei que eu devo fazer e eu vou fazer. Se eu aprendi a coisa certa, por que eu não vou fazer? Quem vai ser o beneficiado? Eu. E quem tiver ao meu redor. Porque nós somos o quê? Agentes de transformação. Tudo que eu fizer, que eu tocar, a diferença que eu vou fazer em qualquer lugar, vai tocar vidas. Vai tocar. Pode ser um pouquinho hoje, mas de repente lá na frente, você vai ouvir algo que você falou e você diz, meu Deus, mas isso teve tanto impacto assim. Na época, você nem ficou sabendo, você achou que passou batido. Mas Deus sabe que não passou. Deus fez algo grande e você nem sabia. Talvez não ficou sabendo porque não estava preparado para saber, né? Mas na hora certa Deus te mostra. Então vamos lá. Jesus ordenou submissão mesmo a líderes corruptos que não vivem o que pregam. Ele direcionou as multidões à autoridade sobre elas, não à vida pessoal delas. Watchman Nee escreveu: que risco Deus correu ao instituir autoridades? Que perda Deus sofrerá se as autoridades delegadas por ele o representarem incorretamente? Ainda assim, intrépido, Deus estabeleceu autoridade. É muito mais fácil para nós obedecermos às autoridades sem medo do que para Deus instituí-las. Será que nós não poderíamos obedecê-las sem apreensão, uma vez que o próprio Deus não teve medo em confiar a autoridade aos homens? Até mesmo Deus confiantemente estabeleceu autoridades. Então, que lhes obedeçamos corajosamente. Se alguma coisa estiver errada, a culpa não estará sobre nós, mas sobre as autoridades, pois o Senhor declara: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, instituídas por Deus. Romanos 13:1. O obediente somente precisa obedecer. O Senhor não nos terá como responsáveis por obediência errada, mas terá como responsáveis autoridades delegadas por atos errôneos. Insubordinação, contudo, é rebelião, e por esta, aqueles que estão sob autoridade prestarão contas a Deus. Isso é um livro que o Watchman Nee escreveu também sobre autoridade espiritual. Isso foi escrito então por um homem que foi injustamente tratado por autoridades. Watchman Nee, nas décadas de 1930 e 1940, ajudou a estabelecer igrejas locais na China, completamente independente de organizações missionárias estrangeiras, e foi um instrumento para trazer muitos para o reino de Deus. Sua atividade enfureceu as autoridades. Como vocês sabem, a China é comunista. Ele foi preso até a sua morte em 1972.
Mesmo assim, seu temor e reverência ao Senhor foram testemunhos a muitos na prisão, e muitos foram salvos por meio dele. Suas obras ainda influenciam multidões muitos anos depois. Muitas das literaturas que o Watchman Nee escreveu, ele escreveu em cativeiro, gente. Preso. Vocês já imaginaram? Preso, sendo açoitado, sendo machucado. Tem até, não foi o Watchman Nee, mas teve aqui em Goiânia um tempo atrás, o Homem do Céu, conhecido, né? Que ele foi, aconteceram vários testemunhos. Ele também, um chinês, ele foi preso, não sei se é chinês ou coreano, agora fiquei na dúvida, mas enfim. Ele preso, quebraram as pernas dele porque ele não desistia de adorar o Senhor, ele não pregava na cadeia, mas ele lia e ele orava, e as pessoas viam a presença de Deus na vida dele. Então ele teve as pernas quebradas, Deus restaurou os ossos das pernas deles na cadeia. Os carcereiros não acreditavam, quebraram as pernas dele de novo, entendeu? E Deus restituiu. E no dia que ele saiu da cadeia, Deus disse para ele o seguinte: sai. Lembra como aconteceu com Pedro, quando o anjo foi indo na frente, abrindo as cadeias? Aconteceu a mesma coisa com esse homem. E ele foi passando pelos carcereiros, e quando ele chegou na frente, ele disse: meu Deus, eu estou na frente, eles vão me pegar, vão me matar. Tinha um carro esperando ele. Ele entrou no carro e foi embora. Deus o libertou. A história é linda, a história desse homem. Ele escreveu um livro, chama O Homem do Céu, né? E eu acho que faz uns 2 anos ele teve aqui. Foi o ministério... Você tem um livro? Não cheguei a comprar. Ele veio através do ministério do pastor de Trindade, Josué Rodrigues. Exatamente, foi ele que trouxe aqui para Goiânia. Então a gente vê o quê? O Watchman Nee, né? A mesma coisa. Ele padeceu a mesma coisa. Ele escrevia os livros, eu li sobre ele, que cortaram as mãos, os pés, os dedos. Continuava escrevendo para poder. Foi assim, ele sofreu muito. Só que nada fez ele parar. É tão engraçado, não, a gente usa a palavra engraçado, mas não tem nada de engraçado nisso. É tão tremendo a gente pensar que nós somos ocidentais e somos livres, nós temos liberdade para viver e para pregar o Evangelho. Enquanto lá, eles são oprimidos e são perseguidos, a igreja perseguida. Né? Porque a China comunista, né? Nós sabemos do marxismo, das raízes do socialismo, eles matam, acabou, não tem papo. E a gente, com toda a liberdade que a gente tem, o que nós fazemos com essa liberdade? Lá eles são cortados, são dilacerados, são expostos, são mutilados. E eles não desistem da fé no Senhor Jesus. Por quê? Porque Jesus é real. E eles têm uma consciência oriental que o ocidental, que somos nós, não tem, que é a consciência do reino. Porque a China já teve um reinado. O Brasil foi uma bagunça no reinado. A história do Brasil, se a gente, meu Deus, né? Enfim, não vamos entrar por aí, que a gente conhece a história, mas o reinado na China, o reinado como era no Oriente, é diferente. A cabeça do oriental, Jesus era oriental, é diferente. Então, quando eles recebem o Senhor, meu Deus, gente, vocês não têm noção, nada, eles morrem por amor a Cristo, e sem pestanejar. Tem vários testemunhos que eu podia contar, mas enfim, vamos dar continuidade aqui. Então vamos lá. Reconhecendo a autoridade. Eu tenho apontado, por intermédio desta mensagem, como reconhecer autoridades instituídas, mas ao concluir este capítulo, o capítulo desse estudo, seria conveniente reforçar o que foi dito. Em áreas civis e sociais, reconhecer a autoridade legítima não é difícil. Lembra? Autoridade instituída por Deus, mas existem as autoridades legítimas e as autoridades ilegítimas. Reconhecermos oficiais públicos como aqueles que possuem tal ofício ou são de companhias, professores e diretores de instituições educacionais, e nós sabemos que a autoridade deles é autêntica. É um professor em sala de aula, a autoridade é dele. É o chefe do trabalho, a autoridade é dele. É fácil, não tem muito segredo, é claro. A autoridade em casa é facilmente reconhecida. Quando uma mulher se casa, ela está sob a autoridade, provisão e proteção do seu marido.
Quando uma criança nasce numa família, seus pais são autoridades sobre ela. Se a criança é adotada, ela deve honrar seus pais como se eles fossem seus pais biológicos, como Jesus fez com José. Minha madrasta não é minha madrasta, é minha boadrasta. Minha mãe, porque meu pai casou com ela. Meu padrasto não é meu padrasto, é meu pai, porque meu pai casou com ela, com ele. Minha mãe casou com ele. Ai, tá bom, isso aí. Ok? Então, isso é assim no reino. Jesus nos mostrou que era assim. Jesus chamava José de pai. Jesus o honrava como pai. Então, nós temos que fazer a mesma coisa. Aqui, uma criança no orfanato deve respeitar os seus líderes também. Discernir a autoridade legítima é um pouco mais complexo na igreja. As escrituras nos advertem sobre falsos profetas, falsos apóstolos, falsos líderes encontrados dentro das igrejas. Não devemos nos submeter a estes. Como Paulo disse, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos. Gálatas 2:5. Falsos líderes podem ser manifestos de duas formas. Primeiro, eles ensinam doutrinas que não se alinham com as escrituras. No contexto do que Paulo diz, ele escreveu: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema, ou maldição, ou maldito. Isso está em Gálatas 1:8. Por essa razão, Paulo não honrava e nem se submetia a tais líderes. E nem nós devemos. A palavra é a palavra, ela não muda. Algumas pessoas têm mudado as escrituras, mas ela é o que ela é. Está escrito lá. Essas pessoas que mudam as escrituras podem associar a essas igrejas que têm doutrinas que não está na Bíblia. É algo... Também. Porque, lembra, ai daquele que acrescentar, vou usar o termo que todo mundo conhece, um ponto ou uma vírgula, ou que acrescentar qualquer coisa, ou tirar qualquer coisa das escrituras. Seja anátema, seja maldito, amaldiçoado. Entendeu? Então, nós não podemos. Qualquer que anuncia algo que é diferente do que Jesus pregou, do que Jesus viveu. Lembrem-se, a Bíblia é contemporânea. A palavra de Deus era, é e será eternamente. Ah, mas está ultrapassado. Nós estamos nos tempos modernos e tal. Não. Deus, a palavra dele é contemporânea. Não tem nada que seja difícil para a gente cumprir. A não ser matar nossa carne, né? Essa parte só a misericórdia. Mas enfim. Tem uma Bíblia que é muito difícil de entender. Qual? E às vezes tem uma outra que é mais explicativa, a gente consegue compreender melhor. Então, o que a gente costuma dizer? O único que dá entendimento da palavra é o Espírito de Deus. Então, quando eu tenho o Espírito de Deus, eu vou ler a palavra e vou dizer assim, meu Deus, aí acontece isso comigo, tá? Meu Deus. Você lia um, lia dois, na terceira vez você fala, não tinha visto isso aqui, apareceu de novo. Nossa. Deus, não estou entendendo nada, dá licença, Senhor, por favor, fala comigo. Vamos lá. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, a gente não entende. Você se pergunta, se questiona, mas quando o Espírito de Deus habita em você, você vai ter revelação, você vai ver algo que vai saltar daquilo. As Bíblias mais explicadas, eu gosto de usar quando eu vou fazer um estudo bíblico para me ajudar a chegar em alguma, como é que se diz, em alguma conclusão. Mas no meu dia a dia, eu não aconselho. Porque a Bíblia, ela não é algo que é para ser mudado ou assim, facinho de entender. Jornal. Abrir o jornal e ler um jornal. Não, a Bíblia, ela é mistério. A palavra de Deus é o Espírito que revela, não uma facilidade do homem. Ajuda no estudo. Auxilia sim, não é ruim. Mas para mim conhecer a Deus, não tem aquela coisa assim, yes, consegui entender? Porque senão fica normal, tudo tipo assim,
assim, é quase como se você não desse valor ao que você está entendendo. Como fosse ler um livro, uma historinha de João Maria. E agora quando você descobre algo, você diz, meu Deus, aquilo fica impregnado em você, chancelado em você. Como fosse você ler uma passagem, você pensa, pô, mas tem alguma coisa aqui. Alguma coisa aqui, não. Aí você pede a Deus dar de novo, Você deu duas, três, essa quatro. linguagem mais antiga é a revelação que Deus quer te dar. Não é que alguém você deu. vê no contemporâneo, já é aquele negócio pronto. Você não consegue tirar nada daquilo. Já tá pronto. Muito pronto. Então, e a nossa convivência, só um pouquinho, tu já vai entender, a nossa convivência vai fazer com que a gente entenda. Porque a gente vai trocar experiência no dia a dia. Ah, eu estava lendo e não entendi aquilo. E de repente tu está conversando com alguém que viveu aquilo, que está na mesma... Daí te diz algo que diz descobrir. Poxa, Deus está escrevendo, é o teu corpo fazendo a obra. Não, e outra coisa. Quando eu pego uma Bíblia explicativa, isso acaba me... É como se isso roubasse algo de mim. Porque quando eu com uma Bíblia, com uma escritura mesmo mais complicada e tal, eu busco o Espírito de Deus, eu busco a Deus para poder entender aquilo. Eu busco a intimidade com Deus. Essa é a intenção da dificuldade. Levar eu a ficar batendo na porta de Deus. Deus, eu não entendi. Senhor, eu não estou entendendo. Porque não tem problema não entender. Deus quer despertar o que na gente? Desejo de conhecer a Ele. Porque muda muito. Igual, por exemplo, você pegar aqui, eu estava olhando aqui. Ele pregou. Ele levou o evangelho, deu quase o mesmo sentido. Mas quando fala ele pregou, é o sentido. Que eu prego? Ele levou o evangelho, assim, o evangelho, Isso. então é uma escritura, tal. Você pensar o que ele está fazendo, compartilhando dá uma conclusão, dá algo que você consegue pegar e ver o que realmente está lá dentro, o que é realmente. Não o que ele falou, o que é, a descrição do que ele falou, não o que é verdadeiro. Mas eu tenho duas. Uma complicada e a outra mais legal. Usa Aí, assim, essa que facilita o entendimento, ela tem um padrão e tem um explicativo. Sim. Um informativo. Isso. É uma Bíblia de estudo, legal. Você não precisa se culpar porque você bombou. Você foi esforçada. Você chegou. Sim. Ele dá tipo um apoio, vamos dizer assim. Apoio. Porque ela é direcionada provavelmente para aplicação pessoal. Deve ser uma Bíblia de aplicação pessoal. Depois você me mostra, pra gente dar depois a gente vê, tu me mostra. Então assim, glória a Deus pelas Bíblias, é isso aí, usa mesmo, deixa Deus te usar e viaja dentro delas. À medida que a gente vai caminhando, a gente vai descobrindo as formas e os meios. Então olha só, a segunda coisa para reconhecer a autoridade dentro da igreja. Segundo, os falsos líderes se levantam na igreja ao se autopromoverem. Oi, tudo bom? Prazer, pastora tal. Oi, eu sou tal. Se autopromovem. Para eles é o cargo. Né? Tem uns cursos agora, dependendo do lugar, não reconhece, né? Aí vai no tal lugar, não, poxa, não está reconhecendo, você fazendo curso, você sabe mesmo. Então vamos te dar uma linha de chegar até ser pastor e você quer dar um salário para você promover e se aposentar por 10 anos. Isso. E tirar férias. Então olha só, a instituição de Deus é iniciada pelo Espírito de Deus e confirmada por anciãos já existentes que observam a vida do candidato. No Velho Testamento, esse processo é ilustrado quando Josué foi ordenado. Deus disse a Moisés, alguém lê para mim Números 27, 18 ao 20? Toma Josué, filho de Nun, homem que há o Espírito, e põe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe, à vista deles, as suas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Deus escolheu Josué, mas confirmou sua escolha por meio das autoridades já existentes. Moisés e Eleazar. Aqueles homens já haviam observado a vida de Josué por anos. Esse padrão é apresentado no Novo Testamento também. Lá em Atos 13, vamos abrir? Do 1 ao 4. Atos 13, do 1 ao 4. Atos 13 diz o seguinte:
Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito de Deus: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, Deus falou e o fez o quê? Confirmou com as autoridades daquele lugar. Então, sempre vai ter que Deus fala e há uma confirmação. Então, você separa pessoas para um pastoreio, para um apostolado, para um evangelista, como evangelista, mestre, pastor, profeta, certo? Daí ela vai ser treinada, mas a confirmação vem quando Deus traz. Deus falou o quê? Falou com alguém, falou aos homens, e há uma concordância dupla do Espírito e do homem. Então você separa para o ensinamento e depois você vai até o fim, se a pessoa se colocou numa posição onde ela foi o quê? Ensinada. Porque não pode existir um pastor que não é pastoreado. Ou eu sou pastor, mas ninguém me pastoreia, ninguém me ensinou. Eu ajo, eu faço, eu aconteço do jeito que eu quero. O mundo aqui não quer ligar na terra, ligado no céu. Mas tem a confirmação do céu para a terra. E vice-versa. Entre 2 ou 3, a Bíblia diz. Isso. Se 2 ou 3 concordarem na terra, será ligado no céu. E se 2 ou 3 desligarem na terra, será desligado do céu. Então, tem que haver uma confirmação. Há o quê? A separação. Nós costumamos fazer isso aqui no ministério. É a aprovação, quer dizer. É isso. A aprovação de Deus. Porque, vamos lá, eu tenho uma percepção, certo? Daí eu vou começar, eu como líder, lembra que o pastor Wilbert falou? Qual que é o nosso papel? Ajudar vocês a acharem o seu espaço, o seu lugar, o seu chamado, o seu propósito e cumprir o seu chamado, não é isso? Isso. Então vamos lá, Deus falou algo para mim, eu vou apresentar, nós vamos fazer, vai haver uma separação por um período de, lembra? Aprendizado, Paulo, Barnabé, depois de 14 anos, depende de cada um. Há uma preparação, e daí quando Deus diz, é agora, daí há a unção. E também essa coisa de, assim, vamos supor, eu vou honrar aquela pessoa promovendo ela isso é isso. Não, é pelo chamado. Exatamente. Porque às vezes a pessoa não tem um chamado para aquilo, ele tem chamado para outra coisa, que é o que Deus quer. E nós vemos várias pessoas em vários ministérios e fora de ministérios, entendeu? Se promovendo como pastores. Eu sou pastor. E não é. De repente tem um chamado. Ninguém está falando que não. Mas não se deixou o quê? Ensinar. Não caminhou em ensinamento. Gente, é perigosíssimo. Pessoas que têm se promovido ou se auto-ungido, que tem, hoje em dia tem até auto-unção, né? Derrama o óleo e cai na própria unção. Já até vi isso, coisa mais tremenda. Entendeu? Então, a gente vê, judiação fala isso, mas acontece. E o que acontece? Pessoas doentes que vão gerar pessoas doentes. Porque, gente, nós somos seres espirituais. Tudo aquilo nosso que está reservado, que está guardado na alma e no espírito vai passar adiante. Então, se tem rebeldia em mim, o que eu vou passar? Rebeldia. Daí eu tô lá com a igreja, todo mundo rebelde. Meu Deus, o que eu tô fazendo? É um rebelde. E não sabe o que está fazendo? Nada vai. Por quê? Não é as pessoas. A gente tem que se analisar como líder. A responsabilidade é maior. Então tem que ter um cuidado, certo? Onde é que nós estamos aqui? Paulo disse, é isso, né? Porque não é aprovado que a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. 2 Coríntios 10, 18. Submeter a autoridade que se autopromoveu é um passo perigoso. Deus sempre confirma seus líderes ante a igreja, o que eu acabei de falar.
quando o candidato tem servido fielmente. Jesus reprimiu os cristãos de Tiatira por se submeterem a ensinos e à falsa autoridade da autopromovida profetisa Jezabel. Eles estavam o quê? Na igreja de Tiatira? Se sujeitando à profetisa Jezabel, que era uma adoradora de Baal. Quando somos verdadeiramente salvos e buscamos a vontade de Deus, reconhecemos a autoridade legítima da igreja, na igreja. Jesus disse, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se fala de mim mesmo. Jó 7,17. A chave é encontrada nessas palavras. Se alguém quiser fazer a vontade dele. Quando temos um coração para Deus, ele nos dá discernimento pelo Espírito Santo, como João confirmou. E vós possuís unção que vem do santo e todos tendes conhecimento. 1 João, não é Jó ali na apostila, gente. 1 João 2,20, né? Tá escrito errado. Watchman Nee também escreveu, se nós realmente aprendêssemos a obedecer a Deus, então nós não teríamos problemas em reconhecer em quem a autoridade de Deus repousa. Que coisa, hein? Então, se eu não estou reconhecendo a autoridade de alguém que eu vejo, eu não estou, na verdade, ouvindo e reconhecendo a autoridade do próprio Deus. Como isso é grave? Não é o contrário. Se eu não reconheço a autoridade do irmão que eu vejo, eu não reconheço a autoridade do Deus que eu não vejo. Conhecer a Deus é conhecer a autoridade, pois Ele e suas autoridades são inseparáveis. Deus recompensa aquele que diligentemente o buscam e o obedecem. Ok? Grande fé, nós vamos falar agora. Quanto maior o nosso nível de submissão, maior a nossa fé. Uai, o que tem a ver fé com submissão? Vamos descobrir. Nesse capítulo final, focalizaremos os benefícios de tomarmos a vacina dessas palavras, ou seja, as tremendas recompensas e bênçãos a todos que estão debaixo destas asas. Volumes de livros poderiam ser escritos somente sobre estes benefícios. Embora falemos somente alguns, você está destinado a descobrir outros por meio do seu estudo pessoal e das suas experiências com Cristo. A gente não pode parar por aqui, ou no que está escrito aqui. A gente precisa ir para o nosso quarto, gente, buscar as nossas experiências. Porque a minha experiência não vai salvar nenhum de vocês. Vou dar testemunho, vai ajudar, mas a experiência que vocês, que cada um de vocês tiver com Deus, é insubstituível. Porque daí vocês vão ter a convicção, não a convicção do pai, a convicção da mãe, do irmão, do tio, do sobrinho, do vô, da avó, do pastor, da pastora, mas a convicção do que vocês passaram, do que vocês oraram e que Deus falou e fez na vida de vocês. E isso ninguém rouba. Uma experiência contada é uma coisa, uma experiência vivida é outra. Serve de mais combustível, né, pra você... De fé, gente, aumenta a nossa fé. Dá mais coragem, ousadia. Exatamente. Então vamos lá, aumenta-nos a fé. Examinemos agora a passagem que os apóstolos pediram ao Senhor, aumenta-nos a fé, lá em Lucas 17:5. Permita-me apontar a razão pela qual estes homens pediram para que a sua fé fosse aumentada. Jesus havia acabado de ressuscitar um morto. Ele havia acabado de alimentar 5.000 com alguns pães e peixes, ou ele havia acabado de acalmar o mar furioso ou falar com o mesmo? As respostas são não, não e não. Ele não tinha feito nada grandioso, nada miraculoso. Jesus havia acabado de lhes dizer, acautelai-vos, se teu, olha isso aqui, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-o. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes ele vier ter contigo, dizendo para ti, me perdoa, eu estou arrependido, perdoa-lhe. Deixa eu contar uma experiência para vocês.
Eu acho que de repente eu até já compartilhei. Há muitos anos atrás, Deus me fez compartilhar exatamente essa passagem dentro do ônibus. Eu estava lendo um livro e Deus disse, fecha o livro e fala. Eu, o quê? Nova convertida, provavelmente há uns 10 anos atrás. Teste da fé. Meu Deus, o teste da fé, isso aí. Fechei o livro apavorada. Eu tô ficando louca. Abri o olho, abri o livro. Eu estava lendo O Obreiro Aprovado. Fechei. Fechava, abria, olhava, abria, fechava, abria, olhava. E Deus falava de novo. Eu dizia assim, não é possível, não é possível. Tá, Deus, tô dentro do ônibus, o ônibus tá cheio. Quem vai olhar pra mim? Baixinha, toda minha... Não, essa coisa é minha cabeça. Falo, meu Deus, não é possível, não é possível. Tá. De novo. Tá bom. Se fizer silêncio no ônibus, eu falo. Se fizer silêncio no ônibus, eu falo. Cara, foi uma... Parou no... Não tem no sinaleiro? Foi um silêncio impossível. Não dava pra ouvir nem o motor do ônibus. Eu digo, não, Senhor, eu não acredito. Daí eu larguei minhas coisas no banco. De novo, testa da fé. Fechei os olhos e levantei. Já fui levantando assim, respirei fundo, branca, certo? Já tava certo, né? Transparente. Pessoas. Gente. A primeira palavra Então, gente! É assim, ó. Eu tava lendo meu livro e eu sei que isso parece loucura, minha cara deve estar sendo de louca mesmo, mas eu preciso falar porque Deus não parou de falar comigo até agora. Todo mundo assim. Meu Deus, ele falou assim. Então, Deus falou pra mim o seguinte, que tem um monte de gente aqui que tá com problema de perdão, e a Bíblia diz o seguinte, se a pessoa pecar contra ti 7 vezes, e 7 vezes ela vier ter contigo, e te pedir perdão e se arrepender, é pra perdoar. Peguei minhas coisas e entendi. Livro aberto. Assim, diante de Deus. Meu Deus, vocês não têm noção. Sentei, e eu só abri o olho assim. Daqui a pouco sentou uma mulher do meu lado, sentou outro do outro. Ali eu devo ter ganhado umas 5, 6 pessoas para Jesus. Dentro do ônibus. Quando eu saí, eu quase atropelei uma mulher, caí em cima da mulher, assim. Né? Eu estava cheia do Espírito de Deus. Gente, que coisa, que sentimento poderoso. Daí fui saindo do ônibus, assim, tinha uma mulher na porta, e em cima da mulher. Meu Deus, desculpa, com bolsa. Dentro da minha bolsa tinha alguns materiais que eu tinha tirado de uma loja de uma amiga minha, que ela tinha pedido para me tirar, assim, né, materiais de estátuas. E eu caí no chão, eu sou uma pessoa muito calma, muito tranquila, vocês me conhecem, se não nem estava nada, dependendo do que o Espírito está fazendo. Daí a mulher disse, senhora, eu preciso de ajuda, eu tô com fome, meu marido está internado, não sei o que. Daí eu digo, meu Deus, eu tenho só o passe de volta. E agora? Vamos lá, eu pago o almoço para você. Eu tinha 1,75. E aí, Jesus, se eu der os 1,75, eu não volto mais para casa. Eu estava indo para aula de violão. No Ministério Voz de Muitas Águas. Daí eu cheguei no barzinho e disse, Jesus, daí eu comecei a fazer os cálculos, né? Vai dar para água, refrigerante não vai dar porque é mais caro. E um pastel para cada um. Dava, não sei como, mas dava. Daí eu fui lá e disse, olha, eles estão aqui assim e tal, e o esposo está em coma no hospital, e eles estão querendo comer só alguma coisa. Daí no final das contas eu ganhei a mãe e o filho para Jesus, e o pessoal da lanchonete pagou o almoço para eles, deu coca, eles ganharam mais uma comidinha, mais um pastel e tal, e eu fiquei sem passe. Fui para Voz de Muitas Águas, daí tô lá contando o que aconteceu, feliz, sabe aquela presença de Deus que você chega a ficar assim, conseguir respirar direito, mas uma coisa boa. E daí eu contei para pessoas, Cris, pega aí, ganhei o passe, glória a Deus, já podia voltar para casa. Então, tudo, quando a gente começa a trilhar um caminho de obediência, um caminho de transformação, um caminho de fé, porque eu podia muito bem ter feito o quê? Não ter ministrado, não ter gasto o meu último passe, porque era o último, como é que eu ia voltar para casa? Eu morava longe, gente, muito longe do centro da cidade, entendeu? E Deus o que fez? Não, ganhei meu passe. Ganhei meu passe. E quantas vidas para Jesus?
Então, aumenta-nos a fé. Para quê? O que eu vou fazer com esse pedido? Como eu vou pôr isso em prática? Né? Então, vamos lá. Pedir essa. Exatamente. Milagres poderosos e notórios não haviam chamado a atenção deles para pedir por mais fé. Foi o simples mandamento de perdoar aqueles que os ferissem. Hoje tem sido mais difícil. Alguém que te diz um desaforo, que falta com respeito com vocês, que ofende. Esses homens viviam sob uma lei em que estavam acostumados a responder uma ofensa com a mentalidade: olho por olho e dente por dente. Jesus os estava direcionando para que andassem de uma maneira que lhes parecia totalmente insensata. Foi algo novo que Jesus falou para eles. O mandamento para andarem segundo o caráter de Deus os deixou chocados. Como poderiam obedecer tal ordem? A resposta foi: aumenta-nos a fé. Eles não tinham como obedecer, como fazer, como cumprir isso. O que é a fé? É acreditar em algo possível, certo? Pode parecer impossível, mas o único que pode fazer se tornar verdade é quem? Deus. Então aumenta-nos a fé. Aqueles homens sabiam que obediência e fé estão diretamente conectadas, algo que eu iria ver sob uma luz totalmente diferente. Ao ouvir o pedido deles por uma fé maior, Jesus lhes disse a parábola: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Quando lemos a resposta de Jesus, logo achamos que o que ele disse está relacionado com o ensinamento de que se dissermos para a montanha se lançar ao mar e não duvidarmos em nosso coração, assim será feito. Marcos 11, do 22 ao 24. E que aqui não seria diferente. Ele só estava usando uma moreira ao invés de uma montanha. Crer, acreditar no coração. Também ilustrado nessas palavras estava o fato de que a fé é dada a cada um como um grão de mostarda. É o princípio do reino sobre tempo de semear e de colher. Marcos 4, 26. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Lembra como nós falamos lá em Raízes? Sempre do princípio do quê? De semear na terra. E o que é a terra? Coração. É o coração. O que é a semente? A palavra de Deus. Quando fomos salvos, recebemos uma medida de fé. Romanos 12, 3. Essa fé é na forma de uma semente e é a nossa responsabilidade cultivá-la e fazê-la crescer. Como ela cresce? Como que eu vou fazer essa fé crescer? Praticando. Experiência. Aumenta a minha fé. Quando eu peço para Deus aumentar a minha fé, é para me colocá-la em prática. Não adianta Deus me mandar entrar com a fé e eu não... Ele vai dar uma oportunidade para você ter essa experiência. Exatamente. A experiência do ônibus. Caí em cima da mulher. Caí, literalmente eu caí em cima dela. Toda esbaforida, coisa mais linda. Depois, foi uma sequência de coisas, de obediência, de submissão à vontade de Deus. Tá entendendo a ligação? Que me levou a aumentar a minha fé. E daí, dali pra frente, outras coisas se apresentaram para que eu pudesse praticar maiores coisas. Tá num caixa, que nem eu e o Edinho, tá num caixa de mercado, a gente fica voltando a compra para perder tempo com a mulher do caixa, para ganhar ela e falar do Senhor Jesus. Nós ficava brincando de passar uma compra, porque se chega o gerente ia brigar com a mulher, ela tá batendo papo, em vez de trabalhar. Então nós ficava segurando as compras e passando um pro outro e batendo papo com ela. Daí orando, não, mas aqui essa é a hora, vamos lá, é aqui. Deus faz isso. Agora os doidos lá falando de Jesus, todo mundo passando. Deus tem que aumentar a fé. Passos, 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 ok? Então vamos lá. Jesus não estava dando aos seus discípulos meras fórmulas sobre como poderiam aumentar a sua fé. Ele estava a ponto de direcioná-los a uma maneira de viver que lidava diretamente com a área da obediência à autoridade. Ouça a parábola
Lê para mim, Grazi, Lucas 17, do 7 ao 9, por favor. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque esse fez o que lhe havia ordenado? Eu sempre havia questionado por que o Senhor aparentemente mudava de assuntos. Ele estava falando sobre fé, que removeria uma amoreira, e mudou para um assunto de servidão. Olha só, ele estava falando de fé primeiro, e depois ele passou a falar essa parábola do servo, que o Senhor chegava, ele dava as ordens e ele ia, né, executando. Qual o propósito final de um servo que trabalha no campo? Qual o propósito final de um servo que apacenta ovelhas? Qual o resultado final disso? A resposta é colocar comida na mesa. Se o resultado do serviço do servo é colocar comida na mesa do seu senhor, por que o servo poderia comer antes do seu senhor? Não teria que completar o seu serviço antes? Primeiro terminar de servir, para depois comer. É claro que sim, o serviço não terminado pode ser tão ruim quanto um que não foi começado. Lembra que a gente costuma falar? Começou a fazer uma coisa, vai até o fim. Quantos de vocês aqui tem problema, começa uma coisa e não vai até o fim? O violão tá indo, tem uns 3 anos, mas uma hora tá vindo. Tá, vocês estão entendendo? Todos nós temos uma certa relutância, a gente começa a fazer as coisas com toda empolgação. Você vai lá e começa e tal, e daqui a pouco você vai... Dá preguiça. Que bravo, meu Deus. Tava tão empolgado até 2 horas atrás. Agora fala assim, agora eu 119 o salmo. Aí começa ali, no dia 10 já, não, assim vai demorar. Então, o que acontece? Em Deus, muitas vezes Deus determina, é nas nossas vidas. Como que a gente se sente quando a gente começa algo e não termina? Fica uma cobrança. Eu tenho que terminar, eu tenho que terminar, eu tenho que terminar. E assim... Porém, que você devia ter terminado a 3h30, tem 1 ano, não terminou, você nunca voltou até lá e... Frustrado, chateado, incapaz. Né? Então, olha só. Então, o serviço não terminado pode ser tão ruim quanto o que não foi começado. A gente pode comparar os dois. Porque apacentar ovelhas e não tomar da lã, carne ou leite? Em seguida vemos: assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Lucas 17:10. Jesus usou o exemplo para nós. Ele conectou a obediência do servo ao seu Senhor, antes de comer, antes de se servir, com a nossa obediência a Deus. Ao fazer isso, ele deixou 3 pontos significantes com relação ao aumento da nossa fé. 1. Existe uma conexão direta entre fé, obediência e obediência a autoridades. 2. A fé aumenta somente quando completamos o que fomos ordenados a fazer. Jesus mudou de assunto. Lembra que a gente viu aqui que ele mudou? Ele estava falando primeiro de fé, depois ele começou a falar da parábola do servo, para entender. Tem uma coisa naturalmente a ver com a outra? Não, mas na explicação, agora eu consigo entender. Ele está dizendo que você tem que terminar o que você começa. 3. Uma atitude de verdadeira humildade é de suma importância. O servo é humilde. Ou vocês acham que é fácil? Hoje, ainda mais nos dias atuais, a humildade. De repente você sabe que você tem uma capacidade, ou que você foi chamado para alguma coisa, ou que você tem potencial, e de repente ainda não é o momento, não é a hora, e você tem que... Quantas vezes eu estou ministrando e eu tenho que fazer de conta que eu não sei o que a pessoa está falando, porque senão, sei lá, vai entristecer o coração, ou a pessoa vai fechar o coração, não vai entender mais. Acontece. Então, olha só, vamos discutir cada ponto dessa passagem, a conexão entre fé e autoridade. O primeiro ponto da conexão entre fé e obediência à autoridade é vista no encontro entre o oficial e Jesus em um dos evangelhos. Jesus entrou em Cafarnaum e um soldado romano
tendo a posição de centurião, procurou por ele, pedindo que curasse o seu servo, que estava paralisado e atormentado. Jesus respondeu: eu irei curá-lo. Mateus 8, 7. O centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e meu rapaz será curado. Jesus estava disposto a ir à casa deste homem, mas o soldado se sentiu indigno e lhe pediu que não fosse. Ele pediu que Jesus enviasse uma palavra de onde estava e seu servo seria curado. O centurião explicou-se. Mateus 8, 9. Também sou homem sujeito a autoridades, tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai, vem, e ele vem. E o meu servo faz isto e ele o faz. Agora olha só a posição deste homem. Existem 6.000 soldados numa legião romana. 6.000 numa legião. Dentro dessa legião existem 60 centuriões que reportam a legião comandante. Cada centurião tem 100 soldados sob seu comando. Esse homem não era qualquer um. Ele tinha 100 homens sob o seu comando. O oficial romano comunicou a Jesus que ele tinha respeito e submissão a soldados romanos, porque ele era submisso a seu comandante. Portanto, ele tinha atrás de si a autoridade do seu comandante, que por sua vez tinha atrás de si a autoridade de Roma. De forma simples ele disse: eu estou sob autoridade, portanto eu tenho autoridade. Eu caminho em autoridade porque eu respeito a autoridade. Eu entendo que eu tenho poder e autoridade porque alguém tem poder e autoridade sobre mim. Então, tudo que eu tenho a fazer é dizer uma palavra e aqueles que estão sobre mim atendem as minhas ordens imediatamente. Ele disse: pois eu também sou, e ele reconheceu que Jesus era o servo de Deus sob a autoridade do seu reino. Portanto, o soldado sabia que Jesus tinha autoridade no mundo espiritual. Agora imagina isso, né? Um centurião de Roma. E muitas vezes nós não temos o quê? A humildade. Não, porque eu sou pastor de milhares de milhões. 10 mil ovelhas. Eu sou líder de líderes. Como que Jesus respondeu? Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. A maior fé que Jesus encontrou em seus 33 anos na terra não foi a de João, o Batista, ou a de Maria. Não foi de nenhum dos filhos de Israel que receberam milagres e curas. Não foi de nenhum dos 12 discípulos. Era de um centurião romano, um soldado, um dos valentes de Israel. O que tornou a fé deles tão grande? Ele entendia e andava em submissão à autoridade. Ele entendia e andava. Será que ele ficava feliz o tempo todo? Não! Será que eu muitas vezes fico feliz em ter que ouvir que eu estou errada ou que eu preciso fazer determinadas coisas porque a forma como eu tenho me comportado não tem sido a correta? Eu não estou pecando, mas eu posso melhorar. Será que é bom? Não! A gente às vezes chora, a gente se decepciona. Eu fico bravo comigo. Choro, fico brava. Mas a real é essa. O que eu preciso fazer? Obedecer, reconhecer e fazer o que Deus está me mandando, mesmo doendo, mesmo me incomodando. Porque é o melhor para mim. Às vezes não, naquela hora, eu entendo, gente. Eu sei que na hora, a maioria das vezes, 99% das vezes, na hora não parece nem um pouco legal. Agora, em seguida do passo da fé e da obediência, o que acontece? Deus vem e honra. Vamos lá. Isso é o que Jesus estava comunicando em sua parábola sobre a grande fé. A autoridade na qual nós andamos é diretamente proporcional à nossa submissão à autoridade. Lucas 17:6. Se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Jesus disse que tudo o que devemos fazer é falar a palavra e a amoreira nos obedecerá. Quem faz a amoreira obedecer? Aquele que faz tudo quanto lhe fora ordenado. Então, gente, toda a autoridade nos foi dada onde?
Foi dada a Jesus, certo? Então quem mais tem essa autoridade? Todos que estiverem em submissão à autoridade dele. Quem são essas pessoas? Vocês e eu. Mais uma semana na presença de Deus, mais uma semana estudando sobre autoridades. Graça e paz até semana que vem. Glória a Deus.